Olá pessoal, dando prosseguimento ao nosso programa aí das relações sociais, os conflitos e os efeitos que geram na família. Conforme prometemos aí no nosso último encontro, quando falamos da área jurídica, hoje nós vamos abordar o tema do poder familiar. E o poder familiar, vocês vão observar que ele está diretamente ligado ao nosso primeiro encontro, que é com relação à guarda. Então, vamos iniciar falando aí sobre a parte histórica, né? Então, assim, quando a gente fala poder familiar, hoje é um nome que se dá, mas durante muito tempo falou-se em pátrio poder. Então, durante a vigência aí do Código de 1916, até o novo Código Civil de 2002, a ideia que se traz é de pátrio poder, pater, de pai, de marido. Então, dizia a lei, né? O marido é o homem que é o chefe da família, ele é quem determina, ele quem dita as regras, né, daquela criança, daquele adolescente. Já no ano de 1962, com o advento aí da chamada lei do Estatuto da Mulher Casada, melhora-se um pouco essa nomenclatura, né? E a lei começa a dizer assim, o marido, em colaboração com a mulher, também pode exercer o pátrio poder. E, finalmente, o advento aí da Constituição de 88, com a isonomia, né, com a igualdade, então, finalmente, homem e mulher, pai e mãe, passam a exercer conjuntamente o agora chamado poder familiar. Mas ainda assim o nome não é um nome bom. 2 anos depois da Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa ideia do poder familiar, ele perde muito essa ideia da dominação do poder e vem muito mais para a linha da proteção. Então, mais do que direitos com essa ideia do poder familiar, você tem os deveres dos pais para com os seus filhos, para com as crianças, para com os adolescentes. Tanto que há uma tendência que essa nomenclatura poder familiar, pelo que a gente percebe dos autores, ela venha também tirar esse nome que não é bom e venha a ser chamado de responsabilidade parental, ou seja, qual é a responsabilidade que é exercida, né, dos pais para com os filhos. Até porque além do princípio da afetividade no direito das famílias, além do princípio do melhor interesse da criança, nessa situação do poder familiar, está diretamente ligado à proteção integral dos filhos. Porque essa ideia da proteção integral, ela advém de uma afetividade responsável. Bom, se eu tenho afeto, eu tenho responsabilidade, eu tenho deveres e, por isso, eu tenho o direito de exercer o poder familiar. Então, esse seria o link, efetivamente, que é colocado. Mas como a gente fala que são deveres, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz, inclusive, multa que pode ser e deve ser aplicada, né, pelo juiz, caso algum dos detentores do poder familiar, pai ou mãe, nesse caso inicial, venha descumprir. Então, o artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, inclusive, multa, caso você não venha dar prosseguimento, dar cumprimento aos deveres que você tem aí do poder familiar. O interessante é que quando a gente vai falar em pai e mãe, o poder familiar, ele advém de uma situação natural. Então, nasceu, automaticamente, você já tem o poder familiar, tanto pai como mãe. Mas você tem também o poder familiar que ele pode vir de uma filiação legal. Ou seja, na medida em que você vem adotar, então perde-se, né, os pais biológicos deixam de exercer o poder familiar e passa a adotar o poder familiar a filiação legal, no caso, né, os pais adotivos. Também é possível o poder familiar por socioafetividade. Exemplo clássico disso são padrastos ou madrastas, né, que passam a ter a convivência, passam a ter a afetividade e, por conta disso, passam a exercer o poder familiar. É bem verdade que isso daí muitas vezes acontece no eventual falecimento, mas é tão certo, é tão amparado pela lei hoje, que a Lei de Registro Público, no artigo 57, parágrafo 8º, ele diz, inclusive, que a criança pode adotar o sobrenome daquele padrasto, daquela madrasta. Ou seja, o que demonstra que o poder familiar ele é muito mais amplo e, por uma tendência natural, ele vem se desenvolvendo em trazer essas responsabilidades que tem também essas figuras nessa afetividade com a criança. Mas, afinal de contas, em que consiste o poder familiar?
O artigo 1634, ele prevê ali, Rawls, que são deveres, mas não são deveres exatamente somente aqueles. Até porque a própria Constituição, nos seus artigos 227 e 229, também traz, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, quais são os deveres que os pais, que os responsáveis têm para com aquelas crianças, com aqueles adolescentes. Mas, em linhas gerais, aqueles que estão hoje previstos, que estão enumerados lá, você tem o dever, por exemplo, de direcionar a formação, a educação e a criação do filho. Você tem, por exemplo, o dever e o direito de exercer a guarda. Então, a guarda, na verdade, ela advém aí de uma condição do poder familiar. Você tem, enquanto detentor do poder familiar, autorizar ou não o casamento daquele menor. Você tem condição de autorizar ou não uma viagem para o exterior. Você tem, por exemplo, a condição de eventualmente nomear um tutor. Você tem, pelo poder familiar, é onde advém a ideia do representante e do assistido. Até 16 anos, aquele menor ele é absolutamente incapaz, segundo a lei, e dos 16 aos 18 ele é relativamente incapaz. Então, até 16 ele é representado, né, pelos seus pais, por quem detém o poder familiar, e dos 16 aos 18 ele é assistido nos seus atos, né, da vida do dia a dia. Assim como também é devida à obediência, né? Então, por conta do poder familiar, você, filho, né, a criança ou adolescente, ele tem o dever de obediência aos pais. Mas, óbvio, é um dever, né, de obediência que tem, né, os seus limites. Não é à toa que o poder familiar, você pode ter 3 situações. Ele pode ser extinto, ele pode ter suspenso, ou você pode, inclusive, perder o poder familiar. Como entender por que motivos isso daí aconteceria, né? Primeiro, a extinção. A extinção por questões naturais. Eventualmente, imagine a morte, né, do filho ou a morte, né, do pai, da mãe, de quem detém o poder familiar. Então, está automaticamente extinto. Você tem a extinção pela idade. Completou 18 anos, acabou a ideia do poder familiar, acabou a ideia dos deveres e dos direitos. Sabemos nós, né, que obviamente os pais acabam tendo deveres com seus filhos por bem longa idade, mas juridicamente, poder familiar aos 18 anos encerra. É possível também com a emancipação. Emancipou aquele menor, também não há mais que se falar em poder familiar. Uma última hipótese de extinção é quando você tem justamente uma adoção. Só que aí, não aquela adoção legal, né? Mas aquela adoção em que, infelizmente, o pai e a mãe entregam a criança para que uma outra pessoa passe a cuidar. Então, isso está previsto, é uma possibilidade de extinção, né, do poder familiar. Já nos casos de suspensão, o poder familiar, como ele traz deveres, né, mas também traz direitos, os autores e a lei falam no abuso da autoridade. Então, você começa a praticar atitudes, né, com aquela criança, com aquele adolescente, que serão atitudes não adequadas à preservação da formação, da educação, do caráter, né? Você tem a situação em que você tem as delimitações, né, a própria questão do castigo. E aí a gente entra numa eventual perda. Então, a suspensão ela vai acontecer se você acabar de uma situação ou outra, ocorrer em abuso de autoridade. Mas se essa situação ela permanece, ela perdura, ela é reiterada, como, por exemplo, castigar um filho, não é à toa que a gente tem hoje aí também a lei da palmada, né? Tem algumas controvérsias, mas isso está totalmente abandonado. A ideia é você fazer a formação, né? Fazer a educação. Então, se você coloca, por exemplo, castigos, né, exagerados, nós vemos casos aí de criança sendo acorrentada, você perde, né, o poder familiar. Atos que atentem contra a moral e os bons costumes, também é uma das modalidades de perda do poder familiar. Você tem os abandonos. O abandono material, por exemplo, você eventualmente vem aí a não prover os alimentos, não prover o sustento. Então você pode perder o poder familiar. E atenção, mesmo perdendo o poder familiar, você não fica isento de prover a assistência material, assistir aos alimentos. Assistir os alimentos para aquela criança, aquele adolescente. Você tem também a questão do abandono intelectual. Então, por algum motivo, você não faz com que aquela criança estude. E aí hoje você também tem, né, as leis das diretrizes básicas da educação que exige que quem detém o poder familiar precisa conduzir a criança para que ela estude. Você tem também o abandono afetivo, né, o abandono onde você deixa de conviver. Você deixa de prestar aquela assistência afetiva para aquela criança e aquilo também você pode fazer com que você perca, né, o poder familiar. Essa ideia, além dessas questões mais ou menos subjetivas, né, de se entender, você tem aquelas que são clássicas e muito sérias e ainda bem que existe.
eventualmente, né, o cometimento de um homicídio ou uma tentativa, o cometimento de um estupro ou uma tentativa, tanto para o outro genitor, né, outra genitora, como para a própria criança. Então são casos aí em que a gente tem a extinção, a perda, melhor dizendo, do poder familiar, que obviamente será definida por uma decisão judicial. Mas então, qual é a diferença, e aí indo para o final, entre poder familiar e guarda? O poder familiar são os deveres que a criança, ao nascer, já recebe, tem lá os seus pais como deveres para com aquela criança. E a guarda é um desses deveres, é exercer a guarda. E exercer a guarda, o que seria então? Qual a escola que eu vou estudar, qual a atividade, se eu vou nadar, qual vai ser a religião que eu vou seguir, enfim, o dia a dia, né, daquela criança, daquele adolescente. Então, dessa maneira, a gente entende que o poder familiar ele é um gênero onde a guarda é uma das espécies que está contida no poder familiar. E lembrando que se pai e mãe estão aptos a exercer o poder familiar, a guarda que tem que ser aplicada é a guarda compartilhada. Normalmente, os pais têm essas aptidões, essas condições de exercer, de ter o dever do poder familiar, por isso a guarda aplicada então é a guarda compartilhada. Dessa forma chegamos aqui mais uma vez ao final desse nosso encontro. Se você tiver alguma dúvida, está à disposição aí nos comentários do nosso canal do YouTube, está à disposição lá no direct do Instagram ou no message do Facebook. No Instagram nós temos lá o link para que você possa, né, assistir o vídeo completo. Enfim, se você tiver mais algum tema que você gostaria de saber, manda para a gente, escreve para a gente terá prazer em apresentar para vocês aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo encontro.